Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Especial de sábado. Se vocês gostarem, de vez em quando a gente vai trazer um especialzinho aqui no sábado. Nós vamos estudar o funcionamento desse circuito que eu tirei de um outro equipamento. O equipamento não vem ao caso e como o equipamento funciona também não vem ao caso. O importante é o funcionamento desse circuito, que é um regulador de 3 transistores no Multisim. O Multisim é o simulador que eu estou usando para fazer esse circuito, para a gente testar o funcionamento desse circuito. Antes que vocês me perguntem, o simulador é o Multisim. Então, pessoal, esse regulador aqui, ele usa 2 tensões, porque o aparelho tem uma fonte simétrica, 12,5 volts, menos 12,5 volts. Esse TIP 41 aqui, o Q1, é o regulador em si, propriamente dito. Ele vai transformar essa tensão de 12,5 numa outra de aproximadamente 5 volts, um pouquinho mais. Nós temos esse transistor aqui que vai desligar o regulador ou então limitar o funcionamento do regulador. E nós temos esse daqui, o Q3, que é uma proteção de sobrecorrente, para que a corrente por esse circuito não ultrapasse aí a casa de mais ou menos em torno de 400 miliamperes, tá? Pode passar um pouquinho, mas não pode passar muito, porque esse tipo de regulador recebe o nome de regulador low dropout, que é um regulador que trabalha ou diminuindo uma tensão muito pouco, por exemplo, ela pode diminuir uma tensão de 6 para 5, ou de 9 para 8, ou de 8 para 6, ou então pode ser um circuito para trabalhar com corrente baixa, em geral menor do que 1 ampere, que é o caso desse daqui. Bom, pessoal, antes de eu explicar para vocês como funciona esse circuitinho aqui, se você está chegando agora no canal, inscreva-se, clica no botão do sininho aí, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai te informar dos vídeos que a gente posta e das lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. E se você gostar do nosso conteúdo, você pode compartilhar. E se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, você clica aí no botãozinho Seja Membro. Você paga uma quantiazinha aí por mês, que é em torno de R$ 7,99, o valor mínimo. Tem um outro valor aí que é R$ 29,99, mas você escolhe. Você já está ajudando o canal e com isso a gente oferece vídeos, cursos e lives, promoções exclusivas para os patrões. Aqui na descrição desse vídeo nós temos as nossas lojas virtuais e se você gosta de fonte chaveada, né, funcionamento, conserto, fluxograma de conserto, não perca os nossos livros sobre fonte chaveada BN44 704E. Tá tudo aí na descrição, no primeiro link você pode adquirir uma coleçãozinha de 4 e-books, tá bom? Por apenas R$50, exceto se você fez o nosso curso online de fonte chaveada, porque aí você já tem, mas se você não fez ainda e não tiver, tá aí. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui como é que funciona esse circuito. É muito simples. Quando você liga o circuito, esse resistor polariza a base desse transistor, ele entra em condução, carrega esse capacitor aqui. Quando esse capacitor vai chegando na tensão de 5 volts, daí a tensão na base desse transistor chega em 0,6. Esse transistor vai começar a conduzir, e aí ele vai desviar a parte da corrente que ia para a base desse cara aqui, ó. Parte vai para a base e parte vai para o transistor. Então esse transistor aqui vai passar a conduzir menos, e ele vai manter a carga do capacitor. Quando a carga aqui nesse ponto chegar em torno aí de 5,1, 5,2 volts por aí, aqui a tensão vai ultrapassar o 0,6, vai fazer esse transistor saturar, ele vai virar um fio, e aí ele vai jogar a base do transistor regulador no terra. Daí a corrente vai passar toda por ele e nada para cá. Esse transistor vai parar de conduzir e a tensão aqui vai se manter em 5,1, 5,2 volts por aí, entre 5,1 e 5,2. Quando a tensão aqui cai um pouquinho, esse transistor aqui vai diminuir a base, ele vai conduzir menos, aí já vai uma corrente para cá para esse cara conduzir e manter esse capacitor aqui carregado com 5,1 a 5,2 volts. Bom, esse transistor aqui é um protetor, né? É um circuito de proteção sobre corrente. Tem um resistor pequenininho aqui de 1,5 ohms. Quando a corrente aqui por ele ultrapassar os 400 miliamperes, aqui na base do transistor eu já vou ter 0,6 volts. Ele vai conduzir e ele vai desviar a parte da corrente por ele e por esse. Então boa parte da corrente
ia para cá, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Então, se a gente observar, esse transistor forma um Darlington com esse aqui, quando ele entra em ação, tá? Quando a corrente aqui é menor do que 400 mA, ele fica desligado. Quando chega nos 400, ele já vai ter tensão aqui na base suficiente para ele conduzir, fazer esse aqui conduzir também e reduzir a corrente por esse. Daí a corrente vai ser mantida aqui num máximo aí de 400 a 500 mA. Por aí. A corrente não vai ultrapassar esse valor. Tá bom? Nós temos aqui esse diodo impede com que a tensão nesse ponto ultrapasse, fique menor do que menos 0,6 volts. Quando a tensão aqui chegar nos menos 0,6, ele vai conduzir. E aí a tensão aqui é grampeada em menos 0,6, não vai ficar menor do que esse valor. E esse capacitor aqui, ó, além de polarizar esse transistor, ele também pode ser utilizado para descarga do capacitor quando a fonte está desligada. Tá? Então, pessoal, vamos ver o funcionamento dele aqui. Tem uma lâmpada de 5 volts aqui, ligando. Olha lá. Aqui eu tenho 5,16 volts, uma corrente aqui de 103 mA. Então, vamos ver a tensão na base desse transistor. Ó, 5,38 na base, 5,16, né? Então, aqui a diferença entre base e emissor, 0,2, 0,22. Esse transistor aqui não vai conduzir. Agora, esse aqui, ó, tá vendo? Ele já tem 0,68 volts na base, ele está conduzindo, está passando corrente por ele, tá? Por ele está passando corrente, tá vendo? Na base desse aqui, ó, 1,26 miliamperes. Por aqui 12,5, tá vendo? Ele desvia, esse aqui desvia uma parte da corrente e uma parte vem para cá. A gente tem aqui a corrente que vai passar pela lâmpada. Tá bom? Agora, se a gente aumentar a potência da lâmpada, por exemplo, a lâmpada for de 1 watt, era de meio, agora é de 1. A corrente dobrou. E a tensão, ó, aqui na base do transistor não mudou quase nada. Ó, aqui ela diminui um pouquinho, para 5,12, mas ela se manteve aqui perto de 5 volts. Tá? Se a gente aumentar aqui a lâmpada para 5 watts, 5 watts, ó, a lâmpada agora é de 5 watts, tá? 1 ampere de corrente. Ela não acende. Ó, a tensão diminui, mas a corrente aqui, ó, ela fica sempre abaixo de 500 mA. Por quê? Por causa da queda nesse resistor. Agora nesse resistor, pessoal, eu vou pegar aqui uma ferramentinha. É isso aqui. Essa aqui. Tem uma ferramentinha aqui, e a referência vai ser aqui, ó. Ou seja, agora eu vou medir a tensão entre esses dois pontos. Deixa eu só colocar aqui o valor da tensão e colocar aqui o tamanho que a gente vai ver. Vamos ver a tensão aqui, ó. Ó, a tensão de base para emissor foi para 700 mV. Quer dizer que esse transistor agora está conduzindo, tá vendo? Conduzindo aqui, ó. Olha lá. Quando o consumo quando a lâmpada consumia menos, por exemplo, 1 watt, ó, 5,12, 3,78 daqui para cá, e esse transistor agora não está conduzindo, ó. Olha lá. Tá vendo? O transistor aqui está desligado. 135 nanoamperes. Daqui para cá a tensão ficou menor. A gente aumentando a tensão da lâmpada, a potência da lâmpada, na verdade, aumentando aqui a potência para 2 watts. Olha lá, a corrente, ó, a tensão diminuiu um pouco, mas aqui já tem condução desse transistor, ó. Aqui, ó. Olha lá, já tem condução desse cara. Então já diminuiu a condução desse porque esse aqui começou a conduzir, tá vendo? Olha que interessante. Então é assim que o circuito regula a tensão e protege contra excesso de tensão, tá? Esse resistor aqui vai colher uma amostra de tensão, vai polarizar esse transistor ou não, depende do consumo da carga
E esse transistor aqui, ele vai desligar sempre que a tensão aqui chegar em torno de 5 volts, porque daqui para cá eu vou ter mais do que 0,6, ele vai saturar e vai desligar esse daqui. Tá bom, meus queridos amigos? Então é isso. Então, pessoal, é isso aí, nosso especial de sábado para hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Tá vendo que tá aparecendo uma figurinha aí? Você clicando na figurinha, você vai adquirir direto os nossos e-books, tá bom? E vejo vocês aqui. Se você não gostou, pode dar um dislike, não tem problema. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima aula.